Olha, o Alex Poatan definitivamente não leva desaforo pra casa. Depois dele se estranhar com o Anthony Smith, agora foi a vez dele trocar gentilezas aí com o brasileiro Johnny Walker. E esse aí, inclusive, falou algumas barbaridades aí sobre o Poatan e a luta dele com o Prohaska, né? Que não dá pra saber se ele tava falando sério, se era brincadeira. O Johnny Walker, você sabe como é que ele é, né? Agora, o fato é que entre idas e vindas, já não é a primeira vez que os dois se estranham publicamente não, tá? Mas nessa semana parece que a treta esquentou de vez e uma nova narrativa no peso meio pesado pode estar nascendo, uma nova rivalidade. No vídeo de hoje eu vou contar toda essa treta pra vocês, vem comigo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Punch, meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso ter você comigo aqui de novo pra falar de MMA, pra falar de treta no MMA, é sempre bom, vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam. E se você tá aqui pela primeira vez por causa da treta, ou porque esbarrou com o meu canal aí, ou ainda se já esteve aqui, mas ainda não é inscrito, esse é o momento. Clica no botão aí embaixo, se inscreve, porque vai ser um prazer pra mim ter você aqui todos os dias, às 19h30, falando dessa paixão que nós temos em comum, esse esporte maravilhoso, de porrada controlada dentro de um cage. Olha que coisa linda. Todo dia às 19h30 eu tô aqui, então clica aí embaixo que eu te garanto, você não vai se arrepender, tá certo? Vamos pro vídeo. Bom, o Poatan, desde que ele subiu do peso médio pro peso meio pesado, a categoria virou totalmente atenção para ele, né? Que é uma coisa até natural, porque ele era campeão na categoria de baixo, e o Poatan é um atleta que ganhou popularidade mundial muito rápido. Ele não é só popular no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta do estilo sério dele, de não dar muito sorriso, né? E isso chama a atenção do pessoal lá fora, é um negócio que pega a galera legal. Então ele, obviamente, se ele é popular, a galera da categoria vai buscar mirar, lutar com ele, vai buscar narrativas, criar narrativas com ele, o que é uma questão de lógica, né? Afinal de contas, esporte é um tipo de entretenimento. E o Poatan tem uma personalidade um pouco intransigente, mas não no mau sentido, né? O que eu quero dizer é que ele não leva desaforo para casa. Então todo mundo que fala dele, ele acaba indo lá e respondendo. O que é bom para quem, obviamente, fala dele, mas bom para ele também, né? Porque traz a atenção, traz os holofotes pra ele, e quanto mais holofotes, mais dinheiro no bolso, meu amigo, não tem jeito, é assim que a banda toca. Então tá funcionando bem pra ele, e mais uma vez funcionou, a coisa mais uma vez chamou a atenção. O Johnny Walker treina lá na academia do Conor McGregor, na Irlanda, né, só por aí você já começa a ter uma noção de como funciona a cabeça do Johnny Walker, como tá funcionando a cabeça do Johnny Walker, né? O McGregor certamente tem uma influência muito grande em como as pessoas na academia se relacionam com a mídia, afinal de contas o cara é o maior sucesso comercial da história do MMA, então todo mundo quer, nem que seja um pedacinho desse tipo de sucesso, todo mundo ali na academia dele vai querer ter também, então óbvio que ele influencia. E o Johnny Walker, que já não era muito um cara que tinha filtro, né? Ele é um cara meio doidão. Parece que depois que foi começar a treinar lá na Irlanda, ficou sem filtro de vez, né? A verdade é essa, e tem falado umas coisas assim, realmente, sem se preocupar muito com a repercussão. Em abril de 2023, quando o Poatan estava subindo ainda, antes da luta dele com o Blachowicz, subindo ainda por meio pesado, o Johnny Walker falou sobre a possibilidade de recepcionar ele lá na categoria. E de quebra ainda deu uma provocada, deu uma cutucada no Poatan e colocou em xeque pela primeira vez a defesa do Poatan na luta em pé. Abre aspas aí pro Johnny Walker. Eu ficaria feliz em poder recepcioná-lo na categoria dos meio pesados. Custe o que custar é o que eu faço da vida. Quem quer que o UFC escale para me enfrentar, eu aceito. Não adianta um ataque forte e não ter uma defesa forte. Eu era assim antes. Todo ataque e nenhuma defesa. Por isso foi nocauteado. Posso nocautear qualquer um, mas posso me proteger? Se você não se protege, é isso que acontece, você é nocauteado. Se eu receber a oportunidade de lutar com ele, a missão será cumprida. Agora que eu estou mais maduro, entendo mais quando eu assisto a essa luta contra a Adesanya. E vejo que Alex precisa trabalhar mais na sua defesa. Precisa manter as mãos um pouco mais altas e deixar o queixo baixo. Se proteger com os ombros para evitar ser nocauteado. Tudo é resultado da experiência. Bom, o Poatan, gente, é multicampeão mundial de kickboxing pelo Glory. O cara foi duplo campeão, defendeu o cinturão trocentas vezes, tem trocentas lutas de kickboxing. Gente, mais experiência do que o Poatan na trocação, na luta em pé, é realmente difícil. Especialmente experiência de alto nível. Trocando porrada em pé, pouca gente tem o cacife do Poatan, né? Então, assim,
o Johnny Walker falar de experiência soa bizarro, né, soa bastante soa até idiota, assim, com todo respeito ao Johnny Walker, mas gente, ele tá falando do Poatan, cara. Ele não tá falando do Zezinho da esquina que apareceu ontem pra lutar. Então, assim, eu não sei se ele falou brincando, porque o Johnny Walker a gente não sabe o que esperar, né. Às vezes ele fala umas coisas, assim, meio na zoeira, mas, pô, pelo jeito que ele falou na época parecia sério, então é difícil até de entender o que que passou na cabeça dele pra dar essa declaração, né. E depois que ele lutou com o Anthony Smith, né, e aí eu falo ele, eu tô me referindo ao Johnny Walker, o Johnny Walker ainda falou de novo do Poatan, e ele deu uma viajada, né, sobre enfrentar o Poatan naquele momento, né. Parece que ele estava meio perdido em relação ao ranking, em relação à questão comercial ali da categoria. Abre aspas aí pro Johnny Walker. Se Deus quiser, eu luto de novo esse ano. Estou esperando para ver o que acontece na categoria. Talvez eu fique de reserva para a disputa do cinturão do Jamahal contra o Prohaska. Talvez eu pegue o vencedor de Pereira e Blachowicz. Estou esperando essas opções, porque quero enfrentar alguém que também venha de vitória. Não quero pegar ninguém com derrota. Então eu vou ficar de stand-by para o cinturão ou o vencedor de Blachowicz e Pereira. Bom, naquele momento, gente, essa declaração não tinha nenhuma lógica, porque a verdade é que o Poatan era o número 1 dos médios, né, que tinha acabado de ser derrotado pelo Adesanya, e o Blachowicz era o número 1 dos meio pesados, né? E o Poatan estava subindo exatamente para fazer um title eliminator com o Jan Blachowicz. Não é que o Johnny Walker nunca ia pegar o vencedor de Blachowicz e Poatan. Isso não existia a possibilidade mínima disso acontecer. É como o Poatan vence o Blachowicz e pega na época o 7º do ranking, 5º do ranking. Não existe, a possibilidade é zero. Tanto é que o que aconteceu na prática, que é a lógica das coisas, é que o Poatan venceu o Blachowicz e pegou o Jiri Prohaska direto, né? Claro, o que teve de mudança aí da fala do Johnny Walker foi porque a luta do Jiri com o Jamahal Hill não aconteceu por conta da lesão do Jamahal Hill. Então o Jiri Prohaska voltou e vai enfrentar o Poatan direto. Mas o Poatan respondeu sobre isso, inclusive, e deixou isso claro. Abre aspas aí pro Poatan. A gente tem um plano. Subir de categoria. Meu plano é fazer minha primeira luta e disputar o cinturão. Então pra que eu vou falar de Johnny Walker? Eu postei a foto dando os parabéns pra ele, mas as pessoas olham com maldade. Eu não tenho maldade. Se eu quero lutar com ele, eu não vou chamar ele na rede social. Eu tenho empresários, tenho uma relação boa com a organização. A gente faz acontecer. Ele fala que quer lutar com o vencedor da minha luta. Tá perdido, porque eu vou disputar o cinturão ganhando essa luta. Então realmente o Poatan dividiu aí a questão, né? Deu a primeira invertida no Johnny Walker, vamos dizer assim, mas ali ainda o clima estava ameno. O Johnny Walker estava já colocando uma narrativa, mas o Poatan ainda estava de boa, né? Mas na semana passada, antes da luta contra o Ankalaev, o Johnny Walker voltou a falar da defesa do Poatan numa entrevista pro Laerte Viana. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês prestigiarem lá o canal do Laerte Viana, apesar de que provavelmente todo mundo tá aqui já viu esse vídeo, né? Ou 90%, né? Mas de qualquer forma, vai estar aí na descrição. Mas além de falar da defesa do Poatan nessa entrevista, ele ainda falou que torcia para ele e o Jiri Prohaska se quebrarem todo para ele enfrentar o vencedor dos dois quebrado, né? Então isso aí deu lenha. Abre aspas aí pro Johnny Walker. Os dois são muito abertos. O Pereira joga com a guarda baixa e o Jiri com a guarda muito na frente. Eu espero que eles lutem 5 rounds, se quebrem todinhos e depois eu pego o vencedor todo quebrado. Além disso, o Johnny Walker falou que tem o jogo já definido para bater nos dois, hein? Olha só, tá confiante o Johnny Walker. Abre aspas aí. O jogo para bater nos dois é o mesmo. Não vou te falar qual é, mas é o mesmo jogo. O Poatan, por sua vez, respondeu o Johnny Walker, ó, e dessa vez ele pareceu estar bastante irritado, cara. Ele estava muito incomodado dando essa resposta. E as declarações ali do Johnny Walker pegaram bem mal com o Poatan, né? Primeiro o Poatan respondeu sobre a questão da defesa. Abre aspas aí pro Poatan. Eu vi o Johnny Walker falando de mim, que sou muito aberto e tal. Se ele ganha ali, seria um prazer imenso para mim lutar com ele e tirar essa prova, né? De que eu sou um pouco aberto e tal. Mas o Poatan não parou por aí, não. Ele também falou da questão de sair todo quebrado da luta e respondeu o Johnny Walker, deu uma bela de uma invertida no Johnny Walker. Abre aspas aí pro Poatan. O Johnny Walker falou pra você na entrevista que queria que eu fizesse 5 rounds e me quebrasse todo. Isso pra mim não existe, né? Ele falar que quer que o cara venha todo quebrado. Se eu pensar dessa forma, não serei um campeão, entendeu? Se eu ganho de um cara todo machucado. É uma coisa que não faz nem sentido. Ele acha que eu vou lutar com ele o quê? Um mês depois? Eu sendo campeão, eu ia tirar um tempo pra me recuperar. Então não faz sentido ele falar que quer me enfrentar todo machucado e ganhar de mim. Isso mostra um pouco da falta de profissionalismo. Você desejar uma lesão para que seja uma luta mais fácil para você. Eu, quando luto, que venha na melhor fase esse cara, porque eu sou um guerreiro. E, pô, vou estar pronto ali. E se eu derrotar esse cara e nocautear, eu não vou ficar com uma frustração de ter pego o cara machucado e feito mal para ele.
Bom, agora dando meu pitaco aqui sobre essa questão toda, né? Em relação à defesa do Poatan, o Poatan de fato assume riscos na defesa dele, mas isso não é necessariamente uma brecha no jogo. Os riscos que o Poatan assume são riscos calculados, são riscos que, obviamente, podem resultar num nocaute, como aquele que ele tomou para o Adesanya, mas na maioria das situações foi ele que venceu. O Poatan, na maioria dos casos, teve a vantagem dentro daquele estilo que ele adota, né? Afinal de contas, ninguém é duplo campeão do Glory, maior evento de kickboxing do mundo à toa. É um evento difícil, cara. É o UFC do kickboxing, não é qualquer coisa. E mesmo no UFC, o estilo dele tem sido bastante eficiente. Ele ter sido nocauteado pelo Adesanya não é demérito, pelo contrário. Inclusive, naquela luta, ele deu uma afobada. Eu acho que o maior motivo dele ter tomado o nocaute do Adesanya na revanche foi esse. Porque, via de regra, ele estava ganhando aquela luta, a perna do Adesanya já estava arrebentada, ele deu uma empolgada, o Adesanya chamou ele para uma armadilha. O que aconteceu? É uma coisa que provavelmente não acontece de novo, né? Esse tipo de armadilha. Então, meio furada aí essa opinião do Johnny Walker. Uma guarda mais fechada sempre acarreta em custos ofensivos, né? Você tá mais defensivo te tira um pouco de ofensividade, é natural. Ao mesmo tempo, você estar mais ofensivo te tira um pouco de defesa. Então, é uma troca. Não existe estilo perfeito, não existe guarda perfeita, não existe arte marcial perfeita que não tenha brecha. Sempre vai ter brecha. O equilíbrio é o ideal, mas alguns atletas se sentem mais confiantes em tomar um pouco mais de risco. É o caso do Poatan, e para ele funciona muito bem. Afinal de contas, o cara tá aí na cara do gol para ser duplo campeão de 2 esportes diferentes. Duplo campeão no MMA e duplo campeão no kickboxing. Então não é qualquer coisa, né? O Poatan, quando faz esse tipo de guarda, na verdade, ele já falou que gosta de atrair o adversário para dentro da guarda dele, para chamar o adversário para dentro do alcance dele, né? É uma estratégia que ele utiliza. Mas, obviamente, tem risco. Como tudo na vida, quando você quer chegar num lugar, no topo de um esporte, de uma profissão, algum risco você vai ter que tomar. Não tem jeito, você não consegue chegar no topo sem tomar riscos. E o Poatan toma os riscos, e toma os riscos da forma mais segura dentro do limite que ele pode ter de segurança. E vamos falar a verdade, né, cara? A melhor chance do Johnny Walker vencer o Poatan é ele a começar a luta e ele voar nas pernas do Poatan como se não tivesse amanhã. O Johnny Walker, para ter mais chance, ele vai ter que virar o wrestler. A verdade é essa. É muito difícil. Todo mundo até agora com o Poatan, com exceção do Adesanya, virou o wrestler. Essa é a verdade. Os caras cagam de medo mesmo de trocar em pé com ele e tá certo, tem que ter medo mesmo. Porque a mão do cara é um foguete, é um meteoro, não tem o que fazer. E se encostar, meu amigo, ainda mais com luva de 4 onças, é soninho na hora, apaga, sem dó nem piedade. Então, pro Johnny Walker, meu amigo, enfim, virar o wrestler, voar nas pernas e fazer uma luta de chão, tentar travar o Poatan ali. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então deixa seu likezinho aí, é muito importante, toma 1 segundo do seu tempo, gente, clicou, acabou e, cara, ajuda muito o canal, sinaliza pro YouTube que o vídeo é bom, tá certo? E no vídeo aqui do lado eu falei do porquê que tá praticamente certo que o Charles do Bronx vai ser o próximo desafiante contra o Islam Makhachev, né? Tinha uma dúvida ali pairando, mas o Dana White já deu algumas declarações que praticamente crava que o Charles vai ser o próximo. Clica lá pra você entender tudo, você não vai se arrepender. Um abraço, valeu, até amanhã às 19h30. Tchau, fui!